Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, sexta-feira, dia 13 de 11 de 2020, 11 horas e 26 minutos. Nós temos 25 graus aqui em São Paulo. Eu desejo desde já um excelente final de semana a todos, muita saúde, paz e sucesso. Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família e os nossos investimentos. Ontem foi um grande sucesso o Cenário em Vídeo falando de balanços corporativos. A gente teve 3 mil visualizações, eu acho que foi o recorde do Cenário em Vídeo. Obrigado a todo mundo que participou. E hoje eu vou fazer de novo balanços corporativos, porque deu certo, a galera gostou, superou o radar e vamos em frente. O meu nome é Trabalho e eu estou à disposição sempre de vocês. Se vocês gostaram, a gente vai dar continuidade. Hoje são tantos balanços que eu acho que eu vou dividir aqui em duas partes. Então, vamos em frente aqui. Mas eu vou fazer. Se ficar muito longo aqui, eu depois divido numa outra parte. Acho que eu vou fazer parte 1 e parte 2. Caros, nós temos aqui o gráfico da Arezzo, que a mulherada adora. Duas situações gráficas importantes. Lembrando que, se você quer receber o balanço de fato, entre no site toptraders.com.br. Lá tem na cara do site, você coloca nome e e-mail, passa a receber o informe cenário. Lá eu detalhei todos os balanços. Então, duas situações, por exemplo, aqui em Arezzo. Situação número 1. Nós tivemos um ombro cabeça a ombro que falhou. O segundo ombro foi rompido. Isso trouxe uma forte alta ao ativo. Então, rompimento falso de figuras, quando uma figura falha, geralmente ela leva o mercado para o lado contrário, mas de maneira forte. Então, a Arezzo, por exemplo, ela chegou numa região de resistência aqui, em torno de R$ 65. E percebam que o ativo, a gente pode até marcar esse ponto, ela fechou um gap aqui em amarelo. A gente vai lá e marca esse ponto. Eu sempre gosto de trabalhar com as mínimas e máximas dos candles. Então aqui é 65,543. Então a gente vai lá e vai colocar esse ponto bem certinho. Legal. E o que fez a Arezzo, marca de calçados, uma marca que eu admiro, inclusive? Ela está em torno dessa região de resistência e ela não passa. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. Qual que é a mínima de ontem? 63,81, colocaria 63,70. Professor, seria correto eu pegar o 65,43 como referência e colocar o stop? Para quem opera mais curto, seria até no intraday. Bateu 65,40, por exemplo, coloca os 3 centavos, seria um stop mais lépido ali de vez em quando. Sendo sincero, eu tomaria como estratégia esse stop no 65,43. Porque a gente tem um sinal meio duvidoso no Ibov e tal, então talvez fosse a atitude que eu tomaria. Mas para quem gosta de carregar mais posição, swing trader típico, pegaria como base a mínima de ontem. Então eu vou riscar, são muitos balanços aqui. Eu vou fazer alguns e eu vou riscando. A segunda é Copel, eu não lembro o código. Quando eu não lembro o código, deixa eu pegar aqui o site Fundamentos. Fundamentos.com.br. Então, por exemplo, eu não lembro o código da Copel, que saiu o balanço também. Eu vou riscar aqui que a gente vai estudar. Então eu venho aqui. Vai abrir as bolsas americanas já já. 1 minuto para elas abrirem. Na verdade eu vou abrir agora. É CPLE 6, né? Eu acho que o mais líquido aqui. Copel. Saiu o balanço também. Tem um bom volume, né? Olha, o ativo, parecendo o Gugu falando olha aqui. Saudoso Gugu, que a minha mãe adorava. O ativo está de lado, praticamente desde junho. Ela não prosperou no rompimento dessa região, a máxima do dia 26/10. A gente tem aqui o 6854.
né? E olha, ela veio na média de 21, fechou um gap aqui, é uma situação interessante. Qual que é o meu raciocínio no momento? Você pega o momento duvidoso do mercado, os ativos subindo, eu trabalharia com stop gain, stop inteligente no intraday. Então, por exemplo, ó, a gente já achou alguma coisa aqui. Essa figura parece um W, um fundo duplo aqui no 65 e um eixo aqui a 6745, correto? É o que parece, certo? Onde está o stop? 6745, eu colocaria 6740. Estopou, estopou, né? Você coloca o lucro no bolso, um stop gain para quem já está comprado. Se continuar subindo, você vai surfando a onda, simples assim. Ok? Então, acho que essa é a ideia para a Copel. Vamos dar uma olhadinha aqui na abertura das bolsas americanas. Bom, tá abrindo. S&P subindo 0,65. Vamos ver como é que vai fechar esse semanal. Tá enrolado aqui no topo, né? Enquanto isso vai aproximando o médio preço. Mesma coisa aqui o Dow Jones. O índice Nasdaq também. O índice Nasdaq tá com uma cara mais vendedora. Se a gente olhar o semanal, o índice Nasdaq ainda tem muito chão para fechar hoje, né? Tá abrindo agora, mas pode ficar com uma cara de rompimento falso aqui, enfim. Né, aqui a gente tem o Dow Jones no semanal, ficaria um candle longe da média e nós temos o 29,199 como base. E tem o S&P. Vamos ver, tem que o fechamento de hoje, se hoje, por exemplo, fechar em queda aqui no Brasil e lá fora, eu acho que seria um sinal de topo importante assim. Vamos ver como é que abriu o EWZ. ETF brasileiro negociado em Nova York. Se fechar assim no semanal, acho que seria um sinal de alguma correção, pelo menos até as médias. Se a gente trouxer aqui o gráfico diário do EWZ, parece que ele vai descer até a média ou até o topo anterior aqui, a R$30 redondo. A gente tem o VIX, que é o índice do medo, tentando consolidar fundo, mas ainda é precoce para dizer se vai fazer ou não. E tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que se romper 93.208, que é a máxima do dia 11, pode realmente fazer um movimento forte aqui na ponta compradora. Daí a gente tem o Ibovespa em dólares. Ontem teve uma queda muito forte, varreu 3 candles. Se a mínima de ontem for perdida a 18.782, eu penso que vai ter uma sessão negativa. Mas tem que ser perdida, que é uma região de suporte acima de tudo, né? Perfeito? Passando aqui, por exemplo, pelas bolsas da Europa, a gente tem um padrão fechou fora, fechou dentro no Reino Unido, é uma queda leve, mas eu acho sim que pode startar, aí começar um movimento corretivo. Lembrando que essa região aqui é muito forte, ó. Montou topo em junho, em julho, depois em agosto, tem inversão de polaridade, né? Pontos que fizeram o mercado descer, que foram topos, eles viram, né, suportes no caso de um movimento corretivo. Isso é fato, inconteste. Aí nós temos o índice DAX na Alemanha. O índice DAX tem uma movimentação lateral, uma alta simbólica. Eu penso que essa região aqui de 13.150, uma vez perdida, ela deve trazer o preço aqui na região do gap e da média de 21. Talvez nós tenhamos aqui o padrão gaps de fuga, medida e exaustão. E aí Bolsa da França a seguir.
A Bolsa da França também, né? Tem o padrão fechou fora, fechou dentro. Se a média de 5 for perdida como suporte, pode trazer uma correção maior, pelo menos até essas regiões de topos anteriores. Aqui teria uns 2, 3% no mínimo para cair. E a gente tem Eurostoxx 50, também um padrão fechou fora, fechou dentro. China vive num mundo paralelo, né? Se a gente pegar aqui no semanal, caiu 0,06, é um sinal de topo, porque além de ser uma estrela cadente, teve um rompimento falso do 3371. E é uma estrela cadente, apesar do movimento curto, e que não sustentou o preço acima dessa LTB. Aí abriu aí também o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Tem uma ideia, né, uma share, para quem aposta na queda do Ibovespa vezes 2 lá fora. É uma Marubozu, tem que ver se ele não vai ser anulado. Eu pegaria, pessoal, para quem opera este ativo, o 13,29 como base. Acima dele é compra, abaixo deve descer. Aí tem o petróleo negociado em Londres, que montou uma Shooting Star anteontem e está descendo na média de 5. A perda dela projeta a média de 21. E uma leitura parecida nós temos no petróleo em Nova York. Essa Shooting Star eu penso que traz o preço um pouco mais abaixo. Eu não creio que a queda do petróleo pare por aí. E aí nós temos o Bitcoin com um sinalzinho aqui de cansaço. Acho que o ponto-chave continua sendo o 15.968, 15.969, onde eu colocaria o meu stop. Perfeito? Então falamos aí dos benchmarks. Então vamos dar continuidade aqui pelo menos a parte 1. Não sei se eu vou fazer no radar ou vou gravar um outro programa. Vamos fazer aqui pelo menos alguns balanços corporativos. Então saíram muitos entre ontem e hoje. Então um outro ativo aqui, CER3, que é do setor educacional. Então é um setor que, diferentemente de alguns que estão no estado da arte, aí ele é dominado pela venda, né? Quando parece assim que vai fazer, por exemplo, aqui foi uma típica movimentação de repique. Muitas vezes essa movimentação ela acontece muito, às vezes vendido zerando posição. Sentiu realmente a média de 21, o caminho mais natural seria cair aqui para os 12,50. E cumprir uma espécie de simetria em A. É o que eu penso. Talvez aqui fique interessante, mas também se perder, aí desce, né? Aí tem a EQTL3. Eu vou tirar um link aqui que ele está pesando, ele fica atualizando. Ele pesa aqui no meu computador. Nós temos Equatorial. Equatorial é uma ação muito apreciada aí pelos investidores mais conservadores, para aqueles que buscam bater renda fixa. Eu vou traçar aqui o 19,53. O que parece também é que a gente tem uma simetria em A e que vai buscar essa região. Está abaixo das médias, tal. É o que nos indica. Aqui eu tenho dois casos novamente que eu não sei, eu não lembro o código do ativo. Uma na verdade é Simpar, né? SIMH3. É antiga JSL, né?
o ativo é um caminho praticamente contrário do setor educacional, né? Ela tem, se bem que ela corrigiu no curto prazo, marcou um fundo duplo. Qual que é o ponto-chave no ativo aqui na minha visão? Seria o 2981. É um topo anterior, né? E ela está lutando justamente aí. Seria o meu ponto de stop se eu tivesse comprado. E assim, observando o gráfico friamente, independente de você olhar contexto do IBOV ou do índice do BOVA11, a impressão que passa é que ela pode estar diante da formação de um pivô. Mas aí como é que funciona o racional de um top trader, de quem segue o nosso racional? Ela pode fazer o pivô e aí provavelmente ela viria aqui em cima, no 34, 35 reais. Só que se ela perder o 29,81, enfraquece a ideia. Então é o teu stop, você coloca ali no automático e vida que segue. Eu acho que essa é a ideia, esse é o modus operandi, a forma de pensar. Aí nós temos uma outra ação que eu também não... Eu só vou conferir. SAPR mesmo, né? Que é a Sanepar. Deixa eu só ver qual que está mais líquida aqui. SAPR 11, 12 milhões e 700. SAPR 4, ó, negocia, só que 5,4 milhões. Será que tem SAPR 3? Ó, não negocia praticamente nada, mas negocia. Que doideira! 3 códigos por papel. Bom, enfim. Quem sou eu para julgar isso, né? Então nós temos a SAPR 11, que é a mais líquida aqui entre os códigos da Sanepar. Bom, a gente vê um gráfico com tendência de baixa. Ontem caiu, hoje não reage ao balanço. E também nos parece, nos indica aqui que tem uma simetria em A com alvo em 23,63. É o contrário do V. Seria um V de cabeça para baixo. 23,63 aqui. Ok, aí tem uma outra ação. Essa daqui eu não sei, eu nunca estudei esse ativo. É a Plano e Plano. PL3. Legal. Setor de construção, né? Teve um IPO recente. O ativo chegou a bater perto dos 10, tá 8,28. Será que ela está fazendo um fundo, topo fundo, para fazer um pivô? Esse tipo de ativo, como é que eu gosto de comprar? Eu vou falar para vocês a minha estratégia. A mínima é 7,81. Se ela continuar descendo e trabalhar abaixo do 7,81 e depois romper o 7,81 de baixo para cima, eu sou comprador. É o que eu faria. Ok? Aí tem Sabesp, SBSP3. A Sabesp, eu confesso que é um dos ativos que estão no meu radar. Ela caiu sob efeito de um ombro, cabeça a ombro. A gente pode apagar a figura agora. Acho que não faz mais sentido. Fechou esse gap na descida, era um alvo para venda. Eu até comentei sobre isso numa outra gravação. Esse tipo de ação, você pega assim uma ação com qualidade como o Sabesp, negociava 65, tá 44. Ela interessa? Interessa. Então, ou você pode comprar por assimetria, falar, o ativo está descontado e tal, ou você espera um sinal.
Não tem esse sinal ainda. É mais um ativo que dá indícios aqui de que vai descer no fundo anterior. Nesse caso aqui, 41,96. Aqui o ativo pode passar uma indicação técnica, uma ideia de compra. Mas se começa a trabalhar acima das médias de novo, aí também seria um setup, nesse caso de compra antecipada. Aí eu vou falar de Sula 11. A Sula 11, né, ela faz parte de um setor que não está predominantemente comprador no momento. Né? Tem uma ideia de um oco invertido, só que não tem exatamente um sinal para entrar. Teria que avaliar o contexto do mercado ou comprar e colocar o stop abaixo da mínima de ontem, por exemplo, que seria 40,28, stop curtinho. Então é mais um ativo que a gente fez. Aí eu vou falar de Viva 3, que é a Vivara. Fez parte de uma carteira recente do nosso grupo. A Vivara, eu particularmente sou fã da marca. Eles vendem produtos próprios, produtos que eles têm exclusividade com a marca, outros não. E aí mesmo não tem exclusividade, eles se destacam. Aqui a gente teve um doji fora da banda de Bollinger, o rompimento da máxima gerou compra, um rompimento de 22,39 e ela cumpriu uma simetria em V. A gente pode considerar o alvo aqui a 25,25. Ou de repente, para quem é mais criterioso, a gente pode pegar a máxima mesmo da movimentação, que seria 25,31 aqui. Então percebam que ela cumpriu. Ela cumpriu, porém, entretanto, todavia, não sustentou o preço acima dessa região. E como ela foi acima e depois foi abaixo, aqui era o stop. Para quem entra agora, por exemplo, no ativo, eu esperaria, de repente, perder a mínima do dia 24,31 para estopar? Eu não faria isso. Qual que é a minha ideia nesse momento que o mercado está trabalhando longe da média, o mercado como um todo? Eu pegaria aqui um gráfico de 30 minutos. Qual que é a mínima deste candle anterior? 24,60. Colocaria o stop a 24,69. Entendo que esse tipo de stop é um stop inteligente, é um stop sagaz, não um stop medroso. Né? Sendo essa a minha simples e humilde opinião. Daí nós temos a B3SA3, que hoje entra aqui como balanço, né? Mas ela geralmente é estudada diariamente por nós. É um ativo que tem alvo ali no 50. Eu penso que ela vai no 50, especialmente, né, saindo do balanço, ela estando abaixo de 53,43, com o Ibov subindo, o ativo não dá sinal de vida. Acho que ela deve descer aqui. Eu vou fazer mais 3 ações, senão fica meio cansativo, muito comprido aí. Então eu vou fazer Cyrela, eu dou uma olhada no índice e depois eu volto com a parte 2, aí eu gravo amanhã. Então tem Ciri 3. Cyrela é um ativo interessante, né? Bastante líquido, importante do setor de construção. Ela passou aqui uma ideia, né, de praticamente de uma ilha de reversão. Teoricamente viria aqui em cima para cumprir a simetria em 27,58, mas não veio, não chegou a completar, fez um topo mais baixo que o anterior. De algum modo isso é um sinal de fraqueza. Se ela romper essa LTB, ela deve estourar a máxima do dia 9 a 27,22 e fazer um pivô de alta. Colocaria stop abaixo da mínima de hoje, 24,14, colocaria 24,10. Aí nós temos a CIA.
vestuário, né? A C&A mesmo, que a galera tá acostumada aí a comprar roupa. Começou a descer por causa de um rompimento falso, quando rompe não sustenta, do 14 com 19. Né? Por exemplo, você está movimentando, está posicionado e tal. Vai acima, não sustenta, você pode trabalhar com stop mesmo no intraday, porque está longe da média de 21. Para quem está entrando agora, stop abaixo da mínima de hoje, 12,50. Tem uma região de fundo importante, se perder ela deve descer aqui para os 11,58 e tal. E tem a IVIN. IVIN 3. Ela já vinha numa tendência de baixa, hoje está subindo, reagindo ao balanço. Para quem gosta de comprar rompimento, acionará, né, um pivô de baixa se romper essa região aqui, de 11,90. Não. Pode se informar um pivô. Para quem comprou, stop abaixo da mínima de hoje, 11,01, colocaria 10,99. Fazer um charme. Daí, pessoal, vamos falar do dólar mini índice e mini dólar, para a gente encerrar, para não ficar muito comprido. O dólar está tentando romper uma região importante, que é o 5,492. Se conseguir vir na média de 21, eu acho que ele vai conseguir, é a minha opinião. E se nós trouxermos o estudo aqui para o intraday, a perda de 5.450 e 500 poderia trazer o preço a 5.400, mas não parece que é o que vai acontecer. Eu acho que vagarosamente ele vai caminhar para 5.578 no início da semana que vem. Talvez parte dessa trajetória ainda hoje. A gente tem aqui o BOVA11. O BOVA11 ontem desceu no topo anterior, respeitou por enquanto. Eu penso que o 98,39 ele é um divisor de águas entre a compra e a venda. Ele separa o joio do trigo, os homens dos meninos. Se ele for perdido, no mínimo o BOVA11 fecha este gap, né? No caso 97,34, e vem na média de 21. Mas pode fazer um fundo aqui? Eu não acredito que faça. Eu acho que essa região vai ser testada e vai ser perdida. Mas ela é um divisor de águas, é o topo imediato, que foi rompido, aquela coisa toda. Se o BOVA11 hoje perdeu 99,39, que é este topo, e de quebra a mínima de hoje é 99,13 com a média de 5, o 98,39 poderia ser testado ainda hoje. Por exemplo, ontem eu comentei que esse ponto seria testado, ele foi, e eu penso que hoje ele pode ser testado de novo. Então é complicado, né? Às vezes o aluno ele fala, caramba, legal, ontem o professor acertou, ele falou que ia perder o 104,410, o 103,225, porra, perdeu, veio no topo anterior a 102,220. Hoje, se perdeu o 103,225, seria natural vir no 102,220 ou na própria mínima de ontem, a 102 mil pontos. Né? Pode parecer uma loucura, mas é possível, talvez não hoje, na segunda-feira, mas enfim. Eu acho que esse ponto ele teria que ser estressado mais de uma vez para ele demonstrar realmente força. Né? É a forma que eu vejo. Aí você pega, por exemplo, o mini índice. O mini índice ontem a gente acertou a ideia. Qual que foi a nossa ideia ontem? Ele tentou romper o 105,245, não conseguiu, começou a descer. Aí, no momento que perdeu o 103,715, seria natural o teste do 102,480. Então ontem eu falei, pô, vai ter gente que vai ver o vídeo e tal, vai me xingar, mas espera o final. E ele fez isso. Ele veio abaixo do 102,480, chegou a bater 102,145 e aí reagiu. Percebam que agora o mercado está tentando romper o 103,715. Esse ponto está na memória do mercado. Se ele começar a trabalhar abaixo do 103,715, o que ele vai fazer? Ele vai vir na mínima do dia, a 103,075. Eu acho que ele virá na mínima do dia. Agora, se perde ou não e projeta o teste do 102,480 ainda hoje é uma outra questão. Né? Mas eu penso que vem nos 103 mil pontos ainda hoje para testar a mínima do dia como suporte.
Quando a gente pega aqui um gráfico de 60 minutos no mini índice, a gente vê um oco, a história da prancha do pirata, trouxe o mercado na boca do gap, não completou, mas entrou força compradora, aqui tem um arame e ele está na média de 21, é uma região importante. Vamos ver como é que vai ser a briga por aí. Pô, professor, então o mercado está 103.830, você acha que ele vem nos 103 mil pontos? Eu acho, mas ele tem que trabalhar abaixo, como eu comentei no diário, do 103.715 primeiro. Aí se ele ficar uma meia hora abaixo do 103.715, aí ele teria o 103.250. Eu vou até apagar, mas ainda hoje esse ponto é válido. Não. A gente vai manter aqui esse desenho tal, e a gente vai marcar a mínima de ontem aqui no gráfico, ao 102.145. Que eu acho que é o novo divisor de águas. Então, sim, se trabalhar abaixo dessa região aqui é importante. A mínima de hoje, qual é? Ela é o 103.075. Eu acho que ela pode ser testada ainda hoje, sim. Ou o mercado se aproximar dessa região. E quando a gente baixa um pouco o tempo gráfico, a gente vai aqui para um gráfico de 15 minutos. Eu acho que tem uma situação muito clara. Primeiro, né? A gente tem a mínima aqui como um ponto que foi testado mais de uma vez. Ó, bateu aqui 103.120, 103.075, depois 103.100. Qual que seria um indício, assim, um sinal de que os 103 mil pontos ou alguma coisa perto disso, 103.100, seria testado? Se essa máxima aqui é 103.645, é isso, né? 103.645. Se o 103.645 for perdido. Então, por exemplo, agora está 103.880. Na minha visão, se perder o 103.645 como suporte, desce no 103. Agora, se ficar acima do 103.645, a tendência é continuar lateral ou subindo aqui. Minha opinião, vai perder o 103.645 e vem no 103.100, 103 mil pontos. Ok? Então é isso aí, depois eu dou continuidade aos balanços corporativos ou no radar, ou faço um cenário em vídeo parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço aqui os trabalhos com o maior capricho possível, com dedicação, tentando ajudar a pessoa física na sua caminhada na Bolsa de Valores. Quem quiser fazer a imersão, nós temos algumas vagas ainda, pessoal. É o único treinamento que a gente cobra, o restante é tudo gratuito, aulas ao vivo dias 25 e 26 de novembro. O link vai estar no nosso Telegram, no nosso Instagram, que é Top Traders Underline. Está na parte alta aqui do YouTube também, vai estar na descrição dos vídeos. Saúde e paz a todos, muito sucesso, valeu!